Olá, bem-vindos a mais um Pegada Alumni, uma iniciativa da Alumnis, a Associação de Antigos Alunos do ISA. Connosco hoje temos o João Pacheco, que entrou no ISA em 1971, é Engenharia Agronómica. Olá, João, bem-vindo. É um gosto tê-lo aqui connosco. Pode-nos falar aqui um bocadinho do seu percurso quando saiu do ISA, como é que é o seu percurso agora, se faz favor? Olá, Teresa, obrigado pelo convite, é com muito prazer que estou aqui contigo e através de ti com os outros alunos do ISA. Eu formei-me em 76, 77, que foi um período muito difícil em Portugal, e eu lembro que a minha primeira tentativa foi entrar no Ministério da Agricultura. E para isso havia uns concursos na altura. O concurso correu bem, portanto recebi uma carta a zero, fiquei muito bem classificado, fiquei cheio de esperança, mas nunca entrei, nunca me chamaram, não sabem porquê. E, portanto, tive que orientar a minha vida de outra maneira. E depois de ter sido professor do liceu, mas brevemente, durante menos de um ano, fui trabalhar numa companhia de seguros. E trabalhei nessa companhia de seguros desde que me formei praticamente, até ir para a Comissão Europeia em 1986. Fui fazendo uma carreira nos seguros, ocupei-me de seguros agrícolas, fiz peritagem de seguro de colheitas, coisa que me deixou excelentes recordações, sobretudo na região do Dão, na região vitícola do Dão. E depois fiz um concurso para a Comissão Europeia, em que, enfim, à última hora, foi um amigo meu que morava ao pé de mim que me convenceu a apresentar preencher a papelada para poder participar do concurso, porque eu não acreditava que pudesse ser chamado. Talvez depois daquela experiência para tentar entrar no Ministério da Agricultura, não sei. E no último dia enviei os meus papéis, fui chamado, enfim. E depois entrei na Comissão Europeia em 1986. E na Comissão Europeia fui trabalhar praticamente sempre na Direção-Geral da Agricultura. Comecei por trabalhar na área económica, de estatísticas, estatísticas por teledetecção, por satélite, depois modelização, análise económica. Depois fui trabalhar diretamente com o diretor-geral, um francês, na altura, em análise das políticas e a parte mais política, da definição das políticas agrícolas. Depois fui pela primeira vez nomeado chefe de unidade. Não sei se em Portugal, no Ministério da Agricultura, deve ser chefe de departamento, no desenvolvimento rural, em que não fiquei sequer um ano. Depois fui para outro departamento que tratava de mercados agrícolas. Daí fui para a parte internacional, em que me ocupava da Organização Mundial do Comércio, das relações com os Estados Unidos, com o Canadá. E depois fui promovido a diretor, ocupei-me das relações com toda a vizinhança da União Europeia e com toda a América Central e do Sul. E depois tive um interregno na Direção-Geral da Agricultura porque fui nomeado embaixador da União Europeia no Brasil. Coisa que mudou muito a minha vida. Estive lá 5 anos e meio fantásticos. E voltei em 2011 para ser diretor-geral adjunto na Agricultura, mais uma vez, e ocupei-me de mercados agrícolas, dos subsídios agrícolas, da economia agrícola e das negociações para a reforma da PAC da altura, até me reformar em 2013. E hoje sou consultor e trabalho num think tank europeu que se ocupa de política agrícola, que se chama Farm Europe, que está muito ativo aqui, que faça um trabalho que eu gosto muito, que é o trabalho de políticas agrícolas e de análise de questões de política agrícola e também de comércio internacional, as relações com o Brexit e tudo mais. E dito rapidamente, foi esta a minha carreira, até agora. Sim, grandes voltas que fez, grande experiência também esses 5 anos de ser embaixador do Brasil, que é assim uma coisa muito, muito diferente, um espetáculo. E agora, retomando assim aos tempos do ISA, o que é que se recorda? Quando pensa no ISA, qual é a primeira palavra que lhe vem à cabeça? É talvez aquela vida do Castelinho. Naquela altura só havia o Castelinho. Portanto, ainda não havia o novo edifício.
Eu depois voltei à agronomia porque quis fazer uma especialização em economia e nessa altura já havia o anexo, chamemos assim. E lembro-me da vida ali, do ponto de encontro no bar. Não sei se ainda há o bar. Sim, sim, há o No bar Castelo. ao pé do Quercos, que nós chamamos de Ok. Quercos. Lembro-me das salas de aulas, lembro do salão nobre, lembro de toda a atividade. Era uma altura em que uma grande atividade política muito diferente talvez do que é agora e de todas as emoções ligadas a isso. E portanto toda essa vida era a minha vida diária. Ia todos os dias ao ESI, ia todos os dias ao instituto, encontrava os amigos, tinha aulas, falava, tudo girava à volta do Castelinho. E como é que foi conciliar a vida de Isa com um associativismo assim forte, barra, as políticas, como é que isso foi, como é que foi gerir essa Pois, situação? isso não foi tão fácil. Isso não foi tão fácil. Eu, no primeiro e segundo ano, acho que era um muito bom aluno, a julgar pelas notas, pelo menos. E depois as minhas notas começaram a baixar um bocadinho, quer dizer, não baixaram abaixo do nível de flutuação, mas começaram a baixar um bocadinho porque eu tive uma grande atividade associativa e a conciliação entre a atividade associativa e o estudo tornou-se mais complicada. E aí, talvez, Teresa, o que eu retiro mais é o seguinte, mas é a minha experiência pessoal. Houve coisas que eu sempre gostei e que eu sempre segui com interesse, que eu sempre gostei com interesse. Tudo o que tinha a ver com a economia, eu adoro. Aliás, pus-me a questão, a certa altura ainda estava no liceu, no sexto ano do liceu, na altura havia sexto ano do liceu, se eu não deveria mudar para a linha que dava para a economia, mas depois continuei para a agronomia. Lembro que gostava tudo quanto era ciência, mais ciência pura, microbiologia, isso tudo. Cheguei a ser monitor de microbiologia, portanto, isso interessava-me, eu investi nisso. O resto, eu devo confessar que a certa altura, em algumas disciplinas, eu fazia talvez o serviço mínimo. Não sei se deveria confessar isso, acho que não é uma boa mensagem para os alunos, mas se calhar todos nós, se olharmos bem na nossa consciência, temos sempre preferência por umas coisas mais do que por outras. Claro. Sim, isso acho que acontece a todos, principalmente no ISA, é muito fácil, pronto, uma pessoa distrair-se com o associativismo ou depois dar mais importância às cadeiras que gosta mais, é normal. Agora, para terminar, pedia que nos desse assim um conselho para a comunidade do ISA, umas pequenas palavras, só para os antigos alunos, para os futuros alunos e para os alunos atuais, basicamente. Eu acho que a agronomia é um curso fantástico. E é um curso daqueles que nunca perde a atualidade. Teresa, eu ainda vivo em Bruxelas e vejo aqui os debates e o que se passa em relação ao futuro da política agrícola comum, à implicação que a alimentação tem para os europeus e para o mundo todo e a importância que isso tem para as nossas sociedades. E essa importância, que é uma importância que evolui, que tem matizes diferentes e preocupações diferentes à medida que as pessoas evoluem, que a sociedade evolui, mas é sempre fundamental e central. Portanto, é um curso central para o interesse das sociedades e das pessoas. E eu acho que isso para mim, é uma evidência e gostaria de transmitir essa, para mim, evidência aos atuais alunos e àqueles que já fizeram também agronomia e que estão ainda na atividade ativa. Muito obrigada, João. Obrigada por ter vindo, obrigada por estar aqui connosco. E acabamos assim o nosso Pegada Alumni. Muito obrigada. Obrigado, Teresa.